Estamos aqui na reta final do nosso bate-papo sobre a Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí. Estão conosco o Henrique de Passo, o diretor-geral, e Daniel Narzetti, gerente de regulação do transporte. Acho que nesses dois primeiros blocos aí já fizemos um bom panorama, um bom esclarecimento. E esse é o papel do bom jornalismo, é o papel da Rádio Nereu Ramos, o papel do Informe Blumenau, que inclusive está gravando essa entrevista em vídeo e hoje à noite vai colocar no informeblumenau.com, que a ideia é esclarecer as pessoas para que tenham discernimento e entendimento de qual é o funcionamento. Bom, tudo isso veio à tona também por conta das prováveis mudanças que podem acontecer no transporte coletivo de Blumenau. Que mudanças são essas? Bom, as mudanças que prováveis de acontecer, ela partiu de início da interpretação da agência sobre a leitura do contrato, né? O contrato ele é um contrato novo, com previsão de 20 anos de concessão. Então, já no primeiro impacto de leitura nesse contrato, a gente encontrou algumas questões jurídicas que contrapõem alguns pontos, por exemplo, legais municipais, algumas questões de difícil interpretação sobre questões de reajuste que estão previstos. Então, dentro desses primeiros 6 meses já de concessão, a própria estrutura do contrato de concessão provocou a gente a fazer essa comissão, né? Então temos aí todos os horários, linhas que operam em Blumenau e com o know-how da empresa, já vindo do emergencial, já vindo do grupo que trabalha com isso há tanto tempo, após o reajuste, né, a gente teve a interpretação de qual seria a tarifa que deveria ser praticada, né? A direção-geral da AGIR, ela publicou uma tarifa menor, com a condição de que se criasse a comissão para analisar o contrato em si e o transporte público de Blumenau. Então, como já vem colocado, essa comissão é composta por 5 agentes envolvidos nesse setor do transporte público, e a comissão ela tem foco principal em 4 aspectos, né? Que é a questão de operação, a questão da frota operante, né? Da quantidade de ônibus, as questões econômico-financeiras e as questões jurídicas. Então, a comissão ela foi pautada nessas linhas e foi discutido, claro, com a equipe técnica que faz parte dessa comissão, quais seriam possíveis mudanças que beneficiariam o sistema. Então, dentro desse escopo, foram revistas questões de linhas, que, por exemplo, hoje não tem demanda suficiente, ou que poderiam fazer uma rota um pouco diferente, atender melhor os usuários que ali frequentam esse setor. A questão de, a gente tem veículos que estão são novos, de certa maneira, tem uma previsão de renovação muito rápida agora, nos próximos 2, 3 anos já vão ser todos exatamente, os mais velhos vão ter 3 anos. Então, a questão das frotas reservas, para que tanto ônibus de reserva, sendo que a gente tem uma frota extremamente nova, né? Uma questão, por exemplo, de um padrão de ônibus que a cidade existe no contrato, esse padrão, e a cidade precisa de uma coisa que seja um pouquinho menor, porque tem algumas localidades que a gente não consegue acessar com esses ônibus grandes, né? Então, assim, sim, um pouquinho menor, né? Já está previsto no contrato, só que por algumas questões técnicas, por exemplo, a potência do motor não justifica a carroceria que ele pede. Então, essas pequenas alterações que via CETERB, né? A equipe técnica do CETERB acaba por avaliar. A gente fez uma colocação de diversos apontamentos para a gente poder fazer o quê? Fazer um documento indicativo, né, ao poder concedente das mudanças que o transporte pode ter e que vão trazer melhorias significativas ao sistema. Então, essas mudanças, hoje a gente pode pensar que ela tem aspectos que vão melhorar a locomoção dos usuários, né? E também tem aquela questão de a gente estar corrigindo algumas falhas contratuais no momento oportuno. Então, após o reajuste, né, da tarifa do transporte público, que tem previsão contratual, houve essa série de levantamentos que foram apontados pelo setor técnico da AGIR e já vinha de alguns questionamentos do próprio edital, que foram então solucionados, ou melhor, foram encaminhados para a comissão da solução ou indicar possíveis soluções para essas situações. Daniel, como você disse, há uma previsão contratual de um reajuste anual que acontece, se eu não me engano, no mês de dezembro. Mas existe a possibilidade de ter um outro reajuste ou que a empresa pleiteie? Em que condições a Blumob pode pleitear um reajuste fora de dezembro? Reajuste é somente em dezembro. A gente está falando de uma questão que é inflacionária, tem uma equação paramétrica definida no contrato que envolve, por exemplo, a variação de preço dos funcionários, dos salários dos funcionários, a questão também do preço do próprio ônibus, né, dos veículos, e também a questão da demanda equivalente, que seria a quantidade de passageiros que frequentam o sistema e que pagando a tarifa inteira. Então, por exemplo, o que seria a demanda equivalente? Um estudante paga meia passagem, ele precisa ter 2 estudantes para ser um passageiro equivalente. Então, a tarifa, o reajuste da tarifa,
ela incorpora a variação de preços que ocorreu em 12 meses e também a questão da manutenção ou variação da demanda nesse período. E aí, por equação, está definido no contrato. As outras opções que a empresa tem para alterar a tarifa são as revisões. E no contrato define que tem a revisão ordinária, que ocorre a cada 3 anos, ou seja, a cada 3 anos, todos os preços são revistos, o que passou, preços efetivos, e os preços futuros são atualizados por índices que já estão definidos no contrato. E caso ocorra alguma eventualidade no sistema, tanto a empresa como a Agir, como a sociedade civil, pode encaminhar a Agir ao poder concedente com cópia e tudo mais, um pedido de revisão extraordinária, justificando seus fatos, apresentando seus valores. E isso ocorreu, por exemplo, no caso do fim do patrocínio do governo federal sobre o imposto PIS/COFINS, que incide sobre combustível. Já agora? Já agora. Esse é um pedido que já foi, ele está aberto ainda hoje na Agir, não foi feita a decisão, mas o que ocorre? Contratualmente, a empresa tem um direito de pedir um reequilíbrio do econômico financeiro caso ocorra alguma alteração via governo federal, municipal, que modifique seus preços, seus custos, né? Então, em agosto, 20 de julho, se eu não me engano, o PIS e COFINS sofreu uma alteração, ele tinha um desconto na alíquota que incidia sobre o combustível, e essa isenção foi zerada. Então, o imposto passou a ser integral sobre o preço do combustível, e houve um incremento sobre o custo. A empresa ingressou com um pedido de revisão extraordinária, a Agir analisou, primeiramente, negou o pedido, acho que ele foi feito por um caminho que não era tecnicamente o contrato previa. A empresa repediu revistas da revisão extraordinária, fazendo o pedido como deveria ser, e a comissão já estava aberta. Então, todas essas estruturas já estão sendo encaminhadas juntamente com a comissão para tentar posicionar esse valor de compensação financeira, nesse caso, no fluxo de caixa. Né? Então, assim, esses são os pontos... Tens uma ideia de que impacto teria isso numa eventual tarifa, sabendo que tem outras compensações que podem ser feitas, que é o assunto que a gente vai entrar agora. À época, né, do pedido, esse valor ele foi avaliado em centavos de tarifa por usuário. Né? Então, o custo que teve que esse imposto foi colocado a mais resultava em centavos de tarifa. Né? Então, hoje a gente pediu a revisão desses preços, a gente tem esses preços revisados, e daria, assim, ó, não vou te falar que seja um valor que altere muito a tarifa hoje, mas dá uma compensação financeira que tem que ser posta em empresa. Quando é que a Agir vai tomar a decisão com relação a esse pedido de revisão? Recente, tá? A questão do parecer técnico está sendo finalizado, né, e passa por um parecer jurídico, uma análise do pleito e tudo mais, e depois vai para a decisão do diretor-geral, que provavelmente deve vincular esse estudo ao indicativo da comissão, por um efeito de ficar... Aí sim, como para alteração do contrato, a gente não tem a pretensão de, né, a cada semana, a cada alteração, se alterar um contrato desse tamanho, fazer tipo uma indicação de uma alteração só. E o diretor-geral pensa talvez naquela compensação por conta da não pintura da frota toda. A gente sabe que, para esclarecer quem está nos ouvindo, a empresa ofereceu como contrapartida para não pintar metade da frota antiga, realizar a padronização visual dos terminais. Houve uma grande polêmica ao longo desse tempo, mas se bateu o martelo que vai ser isso. Mas se há uma diferença entre o custo dessa padronização visual e o que a empresa teria que ter pago caso pintasse esses ônibus. A Agir pensa em talvez usar isso como uma compensação? Sim, isso é a decisão nossa no pedido de mudança da pintura, não pintar os ônibus antigos, que não leva a nada, é mascarar um produto velho com uma pintura nova. Então vamos modificar, que é fazer a pintura dos terminais, que tem que ser feita, principalmente a visual, aquela de você verificar qual é o ônibus que vai, qual é o horário que vai, que hoje é uma deficiência. Tá? Então a gente optou por isso e já acompanhou os preços, os orçamentos, e nós temos uma previsão que deve haver uma sobra ali em torno de 70 a 100 mil reais. E esses 70 a 100 mil reais já vão ser incorporados para abatimento desse PIS/COFINS. Isso é uma decisão já tomada pela Agir. É um débito que a empresa tem direito a receber pelo FINS. Sim, mas é um débito que a empresa tem com o Blumenau. É um débito que a Blumob tem com o Blumenau. Ela já assumiu esse débito e já se comprometeu a repassar isso aí tudo
e abater, eventual sobra abater da futura tarifa. Da futura tarifa, que pode ser essa revisão, antes de dezembro. Não necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente. Mas o senhor deve bater martelo sobre isso, como o Daniel está Também, falando, em isso breve. também em breve está solucionado também. Uma das questões, eu até lhe perguntei esses dias por telefone, até para a gente encaminhar o nosso encerramento, é por que ela não faz a revitalização dos banheiros? Porque, no meio de tanta polêmica, uma das vezes o vice-prefeito Mário Wildemann, na intenção de tentar resolver a questão, disse, não, nós vamos fazer isso, mas eles vão revitalizar 3 banheiros. O senhor me comentou que não é a função da empresa revitalizar banheiro, mas também não é função da empresa colocar padronização visual, ou é? Não necessariamente, né? Nós temos que fazer umas colocações aqui para esclarecer. Sim. O contrato prevê que toda manutenção dos terminais é por conta do CETERB. Sim. Tá? Fazer reforma de banheiro é do CETERB. E fazer as pinturas visuais, elas não estavam previstas. Era uma coisa que não estava prevista. Então, isso aí a gente optou em autorizar essa situação, porque ela vai favorecer em muito os usuários. Tá? A situação do banheiro, nós temos outras N soluções, fáceis até de tomar, que não é problemático. Então, isso é... Mas o que nós temos que prezar, exatamente, o dinheiro para que é? O dinheiro é para o que tem de sobra no contrato, ele vai para a tarifa. Ele não vai para outras coisas. E essa é uma das funções importantes da AGIR, é fazer ver os políticos de que existem contratos que têm que ser respeitados e verbas que a gente chama de verba carimbada, que não pode ser utilizada para outra coisa. Com a sua experiência e com o conhecimento que o senhor tem, nós teremos revisão da tarifa, algum aumento antes de dezembro? Eu acredito que não, em função da situação que a gente está levantando na comissão. Então, o que a gente está trabalhando, nós estamos tentando fazer com que essa tarifa, esses próximos aumentos, sejam absorvidos pelas mudanças que a gente está fazendo. Então, o que pode haver é um congelamento eventual de tarifa, porque nós autorizamos uma tarifa de 4,05 e a conta contratual, ela nos dá 4,10. Como nós vimos alguns problemas no contrato que a gente tem que ajustar no decorrer do andamento da carruagem, nós entendemos que é possível fazer com que isso aí fique nesse patamar, ou até pode ser que baixe, não vou prometer aqui, porque são números, e nós temos um Brasil que as coisas acontecem do dia para a noite que a gente não pode prever. Mas há uma forte possibilidade de estacionar, e nós estamos pensando em que em 20 anos, se aumentar hoje 3 centavos na tarifa, esses 3 centavos eles vão refletir durante 20 anos. Então, qual é a nossa preocupação? É segurar, deixar esses números claros, abertos para a sociedade, para ela saber o que está acontecendo. E, do outro lado, começar a fomentar o maior uso do transporte público. Qual é a modalidade? Aumentar a velocidade dos ônibus, tá? Dar preferência para os ônibus em diversas situações, fazer com que seja mais eficiente e melhorar a qualidade dos ônibus. Mas isso não se melhora de um dia para o outro, isso depende de debates, isso depende de valores, depende de ver quanto é que vai ter disponível para fazer isso. Então, hoje nós temos, com o fluxo de caixa, uma possibilidade muito grande de olhar dentro da empresa. Onde é que está? Tem essa nota fiscal aqui, essa nota aqui não bate. O mercado está dizendo que o preço é outro, então a gente vai lá e faz um comparativo até chega nessas minúcias. Se eu passo para encerrar a participação de vocês, nessa quinta-feira a Câmara de Vereadores promove uma audiência pública para debater as mudanças no transporte coletivo, até foi uma situação um pouco intempestiva, assim. Qual é a sua expectativa para essa audiência? Amanhã a gente já vê vários grupos se mobilizando para estar na Câmara de Vereadores. Qual é a sua expectativa? Eu tenho uma expectativa de preocupação porque até o momento não recebemos ainda a pauta dessa audiência. Então eu não sei se nós vamos estar lá participando como ouvintes ou como efetiva parte da situação. É uma situação que nos deixa assim preocupados. Mas o que nós podemos trabalhar é em cima daquilo que a comissão já decidiu. Ou seja, nesses pontos que o Daniel falou,
que é a composição dos problemas jurídicos, que é a composição das frotas, essa situação. Os outros assuntos não são parte dessa situação agora. Então nós não vamos entrar em detalhes do que vamos fazer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 meses. Não, nós temos uma pauta que está sendo levantada, queremos limpar a casa agora, para daqui para frente trabalhar com outras situações. Boa sorte amanhã. Daniel Narzetti, gerente de regulação de transporte, seu Henrique Passo, diretor da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí. Obrigado pelas as explicações, eu acho que são bastante esclarecedoras. A sociedade ainda não está acostumada com o funcionamento de uma agência de regulação. Tudo sempre pode melhorar, tudo pode sempre avançar, e esse, sem dúvida, é uma conquista para a sociedade, mas é passo a passo, e a gente, todos nós, enquanto sociedade, temos que aprender a conviver com essa situação. Obrigado mais uma vez. Eu só queria, para concluir, dizer que nós temos uma ouvidoria, 33315827, e também tem o nosso e-mail ali, ouvidoria@agir.scgovbr, tem o site também da Agir, e nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e entre em contato quando vocês têm reclamação, agora vocês que eu quero dizer são os usuários, quando tem uma reclamação contra determinada ação da Blue Mob, ou do andamento do ônibus, ou até um empregado que está sendo indelicado, que também nos comunique. Mas o mais importante é que nós estamos trabalhando na outra ponta, que nós temos que melhorar a ouvidoria do CETERB e a ouvidoria da Blue Mob. Eles têm que ser mais eficientes e mais rápidos na resposta. É outra obrigação que eles têm que desenvolver no decorrer desse ano. Maravilha. Entendo que essa entrevista foi bastante esclarecedora. Mais uma vez, agradeço a vocês. E estouramos completamente o horário. São 18 horas e 26 minutos. Nós vamos ao rápido intervalo. Já nos recuperamos aqui. Notícias.